Olá, olá você que está se preparando para o segundo semestre desse ano de 2023 com muita novidade em concurso público. Concurso público, sim, gente. Essa é a oportunidade. É a oportunidade de a gente colocar aquele crachá maravilhoso no peito e resolver todos os nossos problemas. Mas para chegar lá a gente tem de passar por uma elevação, por uma série de barreiras normal. É isso mesmo, é assim que funciona. Eu vou dar algumas orientações importantes de como você estudar, o que você tem de fazer para conseguir seu objetivo, tempo de estudo, e vamos falar um pouquinho, vou começar falando sobre o maior concurso desse ano, que está previsto, que é o TSE Unificado. Então, para quem não conhece, eu vou dar algumas informações básicas sobre isso, depois vou dizer como é que você tem que se preparar sobre isso. Legal? Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa já há 3 décadas, há mais de 30 anos, dando aula em ensino médio, curso pré-vestibular, concurso público, na universidade. Sou jornalista também, trabalho com informação e sou professor. Então, o meu lugar de dizer alguma coisa aqui para você é o lugar de professor. Quem é um professor? Só para lembrar, professor é aquele que está do lado do aluno, ajudando a fazer a redação. Professor é aquele que corrige a prova com o aluno, que sabe quais são as dificuldades do aluno. Professor é aquele que entende de didática, que sabe que para a gente chegar no conhecimento, você tem que passar por um processo todo. Não é simplesmente sair fazendo exercícios de qualquer maneira, não é assim que funciona. Então, eu não só tenho experiência de fazer provas de concurso público, que fiz ao longo da minha carreira como professor muitas provas de concurso público, mas eu também tenho a visão do professor. É aquele cara que fica lá na frente, que está empenhado em ajudar você. Esse é o trabalho do prof já há bastante tempo. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre alguns dados importantes, porque havia muita dúvida e há muita expectativa em relação a esse TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, um concurso unificado que junta os tribunais regionais de praticamente quase todos os estados. Nós vamos ver quais são os estados que estão alinhados aqui e que está previsto para sair agora no segundo semestre. Vamos ver que novidades a gente tem, por aqui. Vamos olhar isso de perto? Eu vou botar aqui para você, vou ficar pequenininho ali, ó, vou ficar pequenininho aí. Vou mostrar para você as últimas informações que nós temos aqui. As últimas informações eu vou buscar no site da Folha Dirigida. Quem é concurseiro sabe que esse site aqui é um site bem confiável. Legal? É um site bem confiável. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver como é que a coisa está funcionando ali. Olha só, essa informação é de recente, começo de maio agora, né? Há um grupo de trabalho em formação. Então essa informação foi passada no dia 3 de maio, que é um grupo de trabalho em formação, justamente verificando como deve ser esse edital. Então essa é o grupo de trabalho para a elaboração do edital e demais atos relacionados a esse processo seletivo. Isso está em formação. Significa dizer que a coisa está caminhando. Então que informação nós tínhamos? Nós tínhamos uma informação de fevereiro, em que o Rui Moreira, que é o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, tinha dito que haveria um concurso unificado e que esse edital estava previsto para agosto. Olha só, agosto, daqui a pouquinho, né? E as provas até 3 meses depois disso. Então havia uma previsão, setembro, outubro, lá por novembro, outubro, as provas poderiam estar sendo feitas. Há uma série de outros assuntos que aconteceu aqui. Por quê? Porque um deles é relacionado aos cargos, né? Que é o cargo de técnico e de analista. A gente sabe que há aqui uma discussão em torno disso no STF para verificar se o técnico judiciário precisa ter ensino médio ou precisa ser ou precisa ter a graduação, ensino superior. Mas independente disso, a coisa está rolando, ou seja, vai acontecer esse concurso sim. Isso é muito provável que aconteça, legal? E vai ser um grande concurso. Bom, como é que funciona esse concurso então? Bom, então acontece que o TSE vai chamar os tribunais regionais eleitorais e vai dizer assim, olha, nós vamos fazer um concurso unificado. O cidadão pode fazer na sua cidade, aí, na capital do estado, por exemplo, para qualquer outra capital que esteja integrada dentro do sistema. Então, quem é que está a fim de fazer junto? Legal? Quais são os estados, os TREs, que aderiram a essa ideia? Foram 21 TREs. Está aí, ó.
Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Tocantins, Espírito Santo, Roraima, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná, Distrito Federal, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Amazonas. Até agora, o que a gente sabe é isso. E a Folha de Dia está dizendo o seguinte, olha, estamos em contatos com os outros tribunais para saber se eles também vão aderir. Legal? O que significa dizer essa adesão, para a gente entender, né? Que esses tribunais que eu acabei de mostrar para vocês, eles aderiram ao sistema. Significa dizer que você pode fazer em Pernambuco a sua prova para o Distrito Federal. Você faz em Pernambuco, mas a vaga que você está disputando é no Distrito Federal. Você pode fazer no Paraná, mas eu quero ir para o Ceará. Então você pode fazer no Paraná, mas objetivando a vaga no Ceará. Ou seja, é um concurso que vai acontecer no mesmo momento, em todos esses estados, legal? E a prova é a prova igual para todos. Claro que é uma prova para técnico e uma prova para analista. São provas diferentes, evidentemente, mas todo mundo no país vai estar fazendo aquela mesma prova para aquele mesmo cargo. Essa é a grande vantagem para esse concurso unificado. Então, ele está rolando, sim, está aí, como você está vendo, né? Com a informação bem quentinha para você. O que mais que a gente sabe? Não sabemos ainda qual é a banca. Sebrasp fez a última prova. Sabemos que os salários para técnico judiciário chegam a 8 mil inicial. A gente sabe que que essa carreira é uma carreira que possibilita a ascensão. Quer dizer, se a gente pegar lá no portal da transparência, a gente vai ver que tem muita gente ganhando mais do que isso, né? Porque existe uma série de possibilidades de ascensão. A carreira no judiciário oferece a você uma ascensão. Então, o vencimento básico é de 3.352, mais a gratificação de 4.694, isso dá 8 mil para técnico e analista, 13 mil reais, 5.500 salário, mais 7 mil de gratificação. Agora, vamos lá. Feito isso, quer dizer, eu sei que é uma grande possibilidade, aí você vai dizer assim, tá, prof, mas vai ser um concurso difícil. Cargos bons, com bons salários, são muito concorridos e disputados, por isso que a gente tem que estar preparado, se é isso que a gente quer. Então a gente tem que botar na cabeça isso e ir em busca desse edital. Agora, olha só, 4 conteúdos são obrigatórios, né, na parte de conhecimentos gerais. Então, como é que eu vou começar estudando? Vou começar estudando por aquilo que eu sei que vai aparecer, com certeza. Quer dizer, além, evidentemente, dentro do conhecimento específico, que é o direito eleitoral, evidente que vai aparecer, né? A gente sabe que tem gramática, interpretação de textos, informática, normas aplicáveis aos servidores públicos, regimento interno de cada tribunal. Legal? Bem entendido isso? Então, vamos fazer esse recorte e vamos pegar a questão da língua portuguesa que entra. Gramática, interpretação, semântica, né? Tudo que a gente pode entender como prova de língua portuguesa. Vamos pegar esse caso aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu voltar para a tela aqui que eu preciso conversar com você sobre isso. Então, em primeiro lugar, gente, olha só. Como é que eu me preparo? Você tem que saber aquelas disciplinas que são básicas, que aparecem em tudo que é concurso público. Então, a gente sabe que informática, raciocínio lógico, vai aparecer direito constitucional, o direito administrativo, que são as disciplinas de sempre, que aparecem em tudo que é concurso público, e, indefectivelmente, língua portuguesa. 10, 15, 20 questões estarão lá. Então, como eu tenho que preparar? Minha preparação começa por esses conhecimentos básicos, ou seja, eu não preciso esperar o edital. Vamos fazer um acordo? Ó, sai o edital, você tem 2, 3 meses para a prova, e você em 2, 3 meses não vai estudar língua portuguesa. Você em 2, 3 meses não vai estudar informática, você em 2, 3 meses não vai estudar toda a parte do direito. Então, é preciso que esse conhecimento básico, que é isso que a gente sabe que vai aparecer, é preciso que isso já esteja na conta. Segundo lugar, eu não preciso ver o edital para saber quais são os conteúdos que caem de língua portuguesa, porque você tem que saber tudo, inapelavelmente. Há um outro agregado extremamente importante, eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou falar. Legal? É o seguinte, olha só, o que a gente tem na prova de língua portuguesa? Você vai estudar, por exemplo, legislação. Você está estudando lá, lei número tal, né? Ou então, mesmo nos tribunais agora aqui, você viu o que aparece aqui? Deixa eu voltar ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha o que aparece aqui dentro dessas... O regimento interno. Gente, o regimento interno é uma série de regulamentos e regramentos. Tem começo, meio e fim. Tem onde começa e onde termina. Quando a gente vai estudar legislação, você vai estudar o artigo tal da lei tal, mas tem começo, meio e fim. Ou seja, toda a parte de legislação, ela está dentro de uma caixinha ali.
Aí eu vou começar a lembrar uma das coisas que os alunos gostam muito de falar, né? Que é eu fechei o conteúdo. Isso é uma expressão muito comum, né? Você pode fechar o conteúdo de legislação? Claro, por quê? Porque começa com o artigo, o primeiro vai até o último artigo. Você fecha aquilo. Como é que aquilo vai cair na prova? Não tem muito o que inventar. Eles vão fazer. Você vai ter que decorar aquilo, eles vão tentar justamente trocar algumas palavras, é assim que funciona a legislação, mas é aquilo que está ali na lei e não tem invenção, não tem o que fazer a não ser isso, né? A mesma coisa é o regulamento interno de um tribunal. Você tem lá o regulamento e vai estudar o regulamento, está naquela caixinha que tem começo, meio e fim. Língua portuguesa não tem como fechar conteúdo, é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque a língua portuguesa tem muita coisa subjetiva. Por exemplo, a questão da compreensão de textos, a interpretação de textos é subjetiva, depende do texto, depende do autor do texto, depende da pergunta que foi feita. A parte de semântica, que é muito comum também, não confundir isso com interpretação, os alunos acham. É muito comum também para você que não conhece a área, achar que tudo que não é gramática é interpretação de texto. Só que a interpretação, tudo é interpretação. Isso não é verdade. Você tem semântica que não tem nada a ver com interpretação. Interpretação é outra coisa. Então, são caixinhas diferentes, legal? Isso é um conteúdo aberto. Você não... Primeiro que é um conteúdo imenso a língua portuguesa, né? Muito diferente de informática, diferente de raciocínio lógico, que é um conteúdo que você tem como fechar. Língua portuguesa você não tem como fechar, porque é um conteúdo imenso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E o conteúdo de língua portuguesa é extremamente subjetivo, depende da abordagem, da prova, da característica da prova, do que está na cabeça daqueles caras que elaboraram a prova. Tem muita subjetividade. Por quê? Porque trabalha com a língua. A língua é um processo subjetivo, não é matemática. Não é juntar 2 mais 2, é diferente. Legal? Eu posso, por exemplo, abrir o conteúdo para você e dizer, olha, caem as conjunções. Ora, mas conjunções, a maneira que eu posso cobrar conjunção de vocês é muito ampla. Eu posso cobrar conjunção de diversas formas, de diversas maneiras, né? Posso cobrar vocês pela lógica, posso cobrar pela semântica, pelo significado das conjunções, posso nem falar que aquilo é uma conjunção, e muita gente vai fazer uma questão sem saber que aquilo é gramática, vai imaginar que aquilo é interpretação de textos. Então tem que saber estudar português. E, portanto, não adianta você querer deixar para depois. Você precisa fazer um curso que antecipe tudo isso. Não adianta, outra coisa importante que eu vou falar para você, não adianta você querer fazer simulados. O aluno entra e sai fazendo simulado, porque existe uma indústria dos simulados, especialmente nesses grandes players do mercado, que são essas grandes empresas aí, que são verdadeiros big techs, né, na área de como não é mais o cursinho. Antigamente a gente falava o cursinho, né? Não tem mais cursinho, curso para concurso, né? Hoje são grandes empresas aí, enfim, com vários interesses, elas vão entupir vocês com questões, simulando coisas que vocês não viram. Olha, eu só posso simular aquilo que eu vi. Então, se a gente está estudando, por exemplo, morfologia, se a gente está estudando sintaxe, vamos simular isso que a gente já viu. Não, o simulado são questões pegadas de prova, nem são elaboradas exclusivamente para você, são questões pegadas que se pegam de prova, e vão colocar aquele que mistura um monte de conteúdo, não simula absolutamente nada. Então vamos de novo, vou fazer uma pergunta bem objetiva. Você sabe o que é uma preposição? Você sabe o que é uma conjunção? Você sabe diferenciar um adjetivo de um advérbio? Você sabe como é que se flexionam os substantivos? Responde rápido para mim. Olha no meu olhinho, responde rápido. Você não sabe direito, está custando para responder? Então não adianta você fazer simulados. Você está perdendo seu tempo. Você não vai conseguir ler aquele monte de PDF que vão entupir você com PDFs, com aulas, e a gente acha que está ganhando. Aí é quando mais é menos. Você precisa de orientação. O meu curso de língua portuguesa tem exatamente essa ideia. E esse é o grande diferencial, é um método de qualidade. Gente, o que é método de qualidade? É algo que se preocupa com a didática e não vomitar conteúdo. Ou seja, é uma escadinha que a gente vai subindo aos poucos. Se você não conhece bem a morfologia, se você não sabe direito o que é uma conjunção, o primeiro módulo do meu curso é morfologia. Você tem que conhecer bem como são formadas as palavras, as classes das palavras, o processo todo de formação de palavras. Depois que você entender exatamente o que é uma preposição, conjunção e cada um desses elementos, as 10 funções morfológicas, a gente vai fazer fixação disso. Exatamente, exercício de fixação, que é o que não tem nos sistemões aí. Vamos fixar isso. É assim, gente, é sala de aula normal, como se a gente estivesse no coleginho. Não tem milagre, não tem tecnologia que substitua isso. Você tem que ver
O que é uma pré-prova? Vamos fixar isso aqui, vamos fazer um exercíciozinho para ver se você entendeu. Ah, entendemos. Tá, vamos passar para o próximo passo. Aí vem o intermediário, que é a sintaxe. Aí a gente vai aprender o que é objeto direto, indireto, a diferença do adjunto para o complemento. A gente vai entender e visualizar muito bem a sintaxe da oração, que é ponto fundamental. Aí sim, passamos da etapa inicial, que é a básica, para o intermediário, a gente vai então para a etapa avançada, e aí eu tenho módulos que vão tratar de FGV, vão tratar disso, daquilo, módulos de interpretação, de semântica, ou seja, eu abranjo todas as provas para você. Mas isso é feito por um professor que vai estar caminhando junto com você e reconstruindo, porque não é um curso pronto. À medida que a todo momento, em função da demanda e das necessidades, a gente vai ajustando as aulas para a sua necessidade. Você vai ter contato direto com o professor para ir construindo junto com o professor essa modalidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da Hotmart, o linkzinho para você entrar, e também vou deixar o meu WhatsApp para você tirar dúvidas. Se você quer aprender mesmo, a começar a estudar, aprender língua portuguesa para qualquer concurso que virá aí, você tem que fazer com alguém que entende do riscado, que é aquele professor que já está há bastante tempo ensinando, cuja função essencial é a sala de aula. A função essencial é o canetão na mão e o quadro lá atrás. Essa é a vida do prof. Tamo junto? Se você curtiu, dá um joinha aí, vai, passa pro amigo e vamos lá, vamos estudar juntos.